Olá, Evoe a todos. Hoje a gente vai ter um bate-papo bastante informal sobre Kundalini, afetos, imaginação e pensamento. Né? A gente vai tentar colocar essas relações. E como eu sempre recomendo, que as minhas palavras sejam encaradas como uma possibilidade de reflexão e não uma verdade, não uma crença. As crenças são muito limitantes e a verdade precisa ser urgentemente problematizada. Pensar tem a ver muito com problematizar, né? Bom, aquilo que vou dizer a vocês foram conclusões que tirei a partir do meu próprio experimento com a Kundalini, né, as práticas de yoga e de meditação. Eu nunca sigo um caminho espiritual doutrinário ou dogmático. Eu sempre crio o meu próprio caminho, abro minhas próprias portas e chego às minhas próprias conclusões. Então, o meu caminho não é um caminho convencional. Eu não quero isso para mim, tá bom? Então, o que eu vou conversar aqui hoje foi muito do que eu concluí, deduzi das minhas práticas. Bom, o que é Kundalini, né? A princípio, a palavra Kundalini significa serpente enroscada, adormecida, né? E isso é apenas uma imagem, né? Apenas uma criação imagética a fim de que possamos compreender melhor sobre com o que estamos lidando. Bom, a Kundalini e os chakras, eles têm uma relação muito íntima com o sistema nervoso autônomo. Se vocês repararem nos chakras, eles estão sempre ligados a alguma área nervosa da nossa constituição, gânglios nervosos, plexos nervosos, ou glândulas mesmo, né, produtoras de hormônios, que também são neuroquímicos. Então, a Kundalini é essencialmente uma energia do inconsciente, né? Vamos esquecer essa história de iluminação, isso aí também precisa ser problematizado. Então, a Kundalini é uma energia vital que anima o nosso corpo, que nos permite o movimento, que permite ao nosso corpo permanecer vivo, né? E ela está adormecida justamente porque ela é uma energia do inconsciente, né? E em termos de inconsciente, ela está bastante ligada no nosso aspecto, na nossa arquitetura pessoal do corpo físico e psíquico. Ela está muito ligada à nossa sombra, que é um componente muito importante da nossa psique. Maravilhoso. Então, a Kundalini está muito ali no sentido de que ela é inconsciente em nós não temos consciência dela, tá bom? Ela trabalha através dos sentidos. Se vocês forem ver os chakras, o que está relacionado ali? O local, né, anatômico, que é sempre ligado à produção de neuroquímicos, né, ou de impulsos nervosos diretos ao nosso cérebro. Ela fala lá dos formatos, né, dos símbolos de cada chakra, e ela fala dos sentidos, os 5 sentidos, né, que depois são expandidos para além.
Então, os chakras estão sempre ligados a uma audição, respiração, olfato, tato e muitos outros. E os 5 sentidos, eles estão muito ligados aos afetos. Especialmente quando a gente pensa em afetos, não como emoções ou sentimentos, mas como potências energéticas da vida que induzem a um movimento, seja esse movimento de reação ou de ação, né? Dependendo do nível de consciência que a gente tem em relação a eles. E aí vocês vão ver que nos chakras, no relato deles, você vai ter sempre afetos positivos, afetos negativos. Aí se diz, se tiver desequilibrado, você vai sentir isso, aquilo, insegurança, medo. Se tiver equilibrado, você vai ter, então, segurança, amor, não sei mais o quê. Então, o que é importante a gente observar ali? Que quando a gente está trabalhando com Kundalini, o que a gente está trabalhando são afetos, né? Níveis de consciência dos afetos. Os afetos são muito importantes na nossa vida, porque eles são aquilo que em nós nos induz à ação. Tudo que você for fazer na sua vida, seja do mínimo pontinho até o máximo, implica num afeto. Então, suponhamos que você esteja lá deitado na cama e de repente você resolve levantar para comer algo. Você está levantando por um afeto, pela influência de um afeto, que você traduz como fome, mas que basicamente é uma potência de energia, né? Que expressa uma necessidade. Então, do mínimo ao máximo na vida humana, tudo necessita de afeto para alcançar o movimento. A nossa alma, segundo a concepção de Jung, ela é um elemento intermediário entre a nossa psique humana e a instância divina. Então, ela funciona por afetos. Toda a mitopoese da alma, né, a produção de imagens da alma, ela se dá por impulso de afetos, geralmente afetos nossos, né, que a gente espelha na alma, ou através dos quais nós influenciamos a alma. E do divino para o humano, também um movimento afetivo, no sentido de que a gente atrai aquilo com os nossos afetos, né? Então, o que acontece? Toda vez que eu ia fazer meditação ou praticava yoga, eu entrava num estado de ausência de afetos. E aí aquele estado não me interessava de modo algum, porque eu quero os exercícios espirituais mantendo integralmente toda a minha constituição humana, porque eu não reconheço nenhum valor maior na minha vida do que o meu humano, a possibilidade de ser humano. Essa é a minha grande valia, né? É o tesouro mais intenso, mais forte e potente que eu possuo, é o fato de ser humano. E aí, vocês vejam que a gente tem nas estruturas gnósticas e em várias outras doutrinas, né, a questão do Deus interno, né, da centelha divina que habita no humano. Isso não é à toa, né? Eu acho que isso eleva a questão do ser humano, né, do estar humano, do estar encarnado na carne com um corpo, eleva a potência máxima, né? Porque um Deus ou uma centelha divina se predispõe
né, a abandonar o seu estado potencial para habitar dentro de um corpo, para ter uma experiência humana. Então, vocês vejam como o humano é importante, né? A gente está sempre atrás do divino. Ok, mas você só pode ir atrás do divino porque você é humano. É importante perceber isso. Então, toda vez que eu fazia os exercícios, eu entrava num estado em que os meus afetos humanos já não estavam mais presentes. E aí é gostoso, porque é tranquilo, você não é afetado, não afeta, né? E você fica naquele estado de pseudo-equilíbrio, né? Que, assim, em que a angústia não te toma mais, você não sente mais aquele sofrimento, e isso para mim é horrível, absolutamente horrível, completamente disforme no meu entendimento, porque o humano foi feito para a vida, né? Para viver a vida intensamente. Eu não vou me colocar aqui, eu não vou colocar aqui, não vou me arriscar a definir a vida, porque ela é extremamente complexa. E um sentido muito profundo. Mas se eu tivesse que dizer algo sobre a vida, eu diria que a vida é experimentação. É experimentar a si mesmo e se conectar e experimentar o ambiente ou todos os elementos que fazem parte desse ambiente. Então, eu sempre reclamava muito, eu parava os exercícios, eu xingava o Atman e falava assim: devolve imediatamente minha humanidade, meus afetos, seu comilão, tudo. Eu faço exercício e você te ofereça a ponta do dedo mindinho, você já quer meu corpo todo. Então, eu parava os exercícios e imediatamente eu retornava. Então, por exemplo, meditação, hoje em dia eu faço sim, porque é uma delícia, mas eu faço até um certo nível, apenas para atingir um determinado equilíbrio, né, das minhas potências, mas nunca para encontrar estados de iluminação. Essa questão do estado de iluminação é uma questão que veio do Oriente e que a gente precisa problematizar bastante, porque a gente não pode desejar algo que a gente não problematiza antes, para saber exatamente do que se trata aquilo. Eu não sou adepta da iluminação e também não a busco, né? E talvez até um dia eu decida fazer um vídeo problematizando a questão da iluminação, mas é preciso ter cuidado, né? Então, o que acontece com os afetos? Eles não só nos induzem, né, a ações, como eles inundam o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, né, o nosso intelecto. Eles estão nos permeando em absolutamente todas as instâncias. Então, é extremamente necessário que você conheça os seus afetos, porque são eles o seu potencial de vida. Aquilo que você é formado a partir dos afetos. Aquilo que será o seu destino, eu não acredito em destino pré-designado, né? Que você já nasce com ele, não acredito em nada disso. Para mim, o destino é aquilo que você vai construindo dia a dia através dos seus afetos, né? É o que gera ação e reação, né? Quando o Nietzsche fala do retorno da vida sobre si mesmo, o retorno do mundo sobre si mesmo, é exatamente isso, no meu entender, né? É um retorno, né, daquilo que você produziu,
nas suas relações com você mesmo e com aquilo que te cerca, ou seja, o mundo, a natureza, o elemento humano, animal e tudo mais. Então, o destino, para mim, seria isso, uma construção, um fluxo, uma construção contínua de si mesmo e da relação, das relações que você estabelece com o mundo e dentro de você. Então, como diz o Nietzsche, é necessário ter amor fati, amor ao destino, nesse sentido, que é o amor pela vida em si, né? Pela experimentação, pela intensidade que a vida te proporciona. Então, sempre que o Atma devorava isso de mim, eu retrocedia e falava, não, isso eu não quero. Né? Isso não me serve, não é o que eu estou buscando. E parava os exercícios e retornava ao estado normal de humana. Então, o que acontece com os afetos em relação à nossa imaginação? Porque é assim, a Kundalini vai atuando, vai remexendo toda aquela lama dentro de você, toda aquela sombra, né, que existe dentro de você, vai te trazendo esses afetos, e aí você vai conhecendo, vai experimentando, e aí chega num ponto que eles chamam de ajna, onde as faculdades cognitivas se manifestam. Antes disso, não. Então, o que são essas faculdades cognitivas do ajna? São o equilíbrio e integração do potencial dos afetos. Então, vocês vejam como os afetos impactam o nosso intelecto. E como é, mais uma vez, importante conhecer a questão dos afetos, das potências dentro de você. Então, aí, nas faculdades intelectuais, a gente tem a imaginação, né? E a imaginação é uma das faculdades intelectuais mais importantes. Por quê? Porque a imaginação, o mundo, é um reflexo da nossa imaginação. E a imaginação é extremamente sensível aos nossos afetos. Toda a criação imagética tem conexão direta com os nossos afetos, né? Com o que esses afetos estão trazendo sobre você mesmo. Então, o que você olha e reconhece como mundo, ou o que você olha e reconhece como outro, nada mais é do que uma ficção construída a partir do impacto dos seus afetos sobre a sua imaginação. A imaginação e todas as faculdades intelectuais, elas são extremamente plásticas, né? Extremamente plásticas. Então, elas vão se permitir moldar pelos afetos, que são potências incríveis, com muita facilidade. Então, por exemplo, suponhamos que você tenha um mau encontro, como diz o Fugante, né? Esse mau encontro pode ser uma pessoa, pode ser um evento na sua vida, qualquer coisa. E suponhamos que esse mau encontro tenha sido com uma pessoa que, por alguma razão, né, potencializou algum afeto dentro de você, um afeto que não seja tão positivo assim. Imediatamente, a sua imaginação vai começar a criar uma ficção sobre aquela pessoa. E uma realidade virtual sobre aquela pessoa. E você vai acreditar que aquela ficção é verdadeira e que aquela pessoa é aquilo. E que toda vez que você se encontrar com aquela pessoa, você tem que ter cuidado, porque aquela pessoa vai tentar lhe prejudicar, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo. Então, o que você está gerando sobre o outro é essa ficção que vai levar você ao julgamento, aquele dedinho apontado para o outro.
sabe? De você isso, você aquilo outro. E aí esse julgamento é horroroso, porque ele é extremamente limitante e restritivo para você e para o outro. E para as possibilidades de estabelecer um bom encontro com aquele outro que você está julgando mal. Porque nada implica em que um mau encontro inicial não se torne um excelente encontro futuro. Né? O que restringe essa possibilidade é o seu preconceito que surge a partir do seu julgamento. E do mesmo modo, em relação ao mundo, nós criamos fantasias em relação ao mundo o tempo inteiro, porque nós não conhecemos nossos afetos. E se a gente não conhece os nossos afetos, a gente não sabe quem nós somos e nem como devemos modelar ou podemos modelar esses afetos. Porque nada deve ser reprimido, no meu entendimento. A repressão é sempre um mal, né? Eu acho que você deve intensificar, abstrair, conhecer aquilo profundamente, de onde aquilo vem, e aprender a modular. Como é que é a modulação dos afetos? Por exemplo, vou contar a vocês uma história muito engraçada. Pessoal, eu estava fazendo terapia com um terapeuta, um psicanalista extremamente famoso no Rio de Janeiro. E aí um dia, no meio, a terapia estava indo muito bem, a pessoa era extremamente inteligente, extremamente culta, então eu conseguia elaborar as minhas trocas com ele me ajudou muito. Mas chegou um dia em que ele falou assim, no meio da conversa, ele falou assim, não, porque eu sou o seu guru. E aí, imediatamente, eu me coloquei em alerta, porque eu odeio gurus. Eu acho os gurus um atraso de vida. E eu não estou à procura de gurus, né? Então, quando aquele terapeuta se coloca como guru na minha frente, eu imediatamente recuo e a luzinha vermelha liga. E a vontade do meu afeto, né, que me veio de repulsa, foi dizer assim para ele, guru desculpem os palavrões, tá? Guru é a puta que te pariu, eu não tô procurando por gurus, eu tô aqui para bater um papo e trocar umas ideias e ampliar minha mente. Então, seu filho da puta, guru é o caralho. Isso foi o que o meu afeto surgiu e disse, né? E como eu modulei esse meu afeto para que eu pudesse falar com ele? Eu falei, olha, eu acho que a nossa experiência terapêutica até o momento foi excelente. Eu tenho várias questões internas que eu preciso refletir a respeito, pensar a respeito, e eu preciso de um tempo, né, sozinha, longe da terapia, para poder refletir sobre essas questões, e então depois poder voltar com novas facetas dessas questões ou novas questões para a gente discutir, né? Então foi assim que eu manifestei o meu afeto de repulsa pela questão do guru como terapeuta, né? Deus me livre e guarde. Então, os afetos, quando você os conhece, quando você está consciente deles, você consegue modulá-los de forma a interagir com o outro ou interagir com o ambiente de forma a não agredir ninguém, né? A não se tornar algo muito violento, porque os afetos têm uma intensidade bastante violenta, né? Mas quando você não os conhece, né, a sua primeira reação vai ser uma questão corporal, né? Você vai falar, né, palavras desagradáveis e às vezes são necessárias, tá? Isso você só vai perceber quando você tiver o conhecimento e a capacidade de modular os seus afetos.
que às vezes você vai modular um afeto violentamente para expressá-lo violentamente, para que o outro saiba o seu limite, né? Então, tudo é possível no mundo dos afetos, não há restrições. Quem decide como esses afetos vão ser vividos, expressados, é você, né? O ser autoconsciente de todo esse processo, né? Então, a imaginação, ela é poderosamente influenciada pelos afetos, e a imaginação é uma instância cognitiva extremamente importante para o pensar. A imaginação, ela é uma produção de imagens no ser humano comum, contínuo, às vezes imagens que são delirantes, mais sobre questões pessoais do que sobre o que poderia ser tornado uma realidade. Então, no ser que ainda não está autoconsciente, essa imaginação, ela é um pouco perniciosa. Ela, desequilibrada, ela leva você a conclusões tenebrosas. A conclusões desequilibradas que, de fato, quebram a sua harmonia interior e o seu equilíbrio e geram angústias terríveis, né? Então, a imaginação tem que estar sob o controle da vontade, e esse controle da vontade só vai ser possível se você tiver na autoconsciência dos seus afetos e sabendo como lidar com eles. Nunca reprimi-los, tá? Porque aquele que não consegue expressar o seu afeto, né? Ele não tem potência, né, para expressar o seu afeto, ele vai adquirir o quê? Ressentimento. E ressentimento é o pior de todos os afetos, porque ele gera inveja, gera raiva, ódio, vontade de vingança, né? E o sujeito do ressentimento, ele não consegue digerir esse ressentimento, ele tem uma indigestão psíquica que eu digo que vai acabar afetando seu corpo também, né? E de maneira drástica. Então, o ressentimento, ou seja, a incapacidade de expressar o seu afeto, é uma coisa terrível, uma doença terrível, porque ela prejudica não só o sujeito, mas toda a comunidade, né, que o cerca e do qual ele faz parte. Então, é preciso muito cuidado. E a questão é que a nossa cultura é muito voltada para a repressão dos afetos, né? Então, às vezes, eu estou no consultório e a criança começa a gritar comigo, né? Espernear, querer me bater, querer me morder. Por quê? Porque ela não entende. A criança, gente, é puro afeto, tá? Ela não tem ainda intelecto antes dos 7 anos. E especialmente quando é bebê, ela é puro afeto. Então, ela não compreende intelectualmente que eu a estou examinando porque preciso auxiliá-la. Então, ela se sente agredida. Com aquilo, ela vai reagir. E eu acho que essa reação é natural e deve ser permitida. E aí os pais começam, meu Deus, fulaninho, não faça isso. E agarra o fulaninho, e bota a chupeta no fulaninho, e mostra a porcaria do celular pro fulaninho, para ver se o fulaninho engole aquele afeto, né? E aí eu sempre falo, olha só, a criança está se sentindo agredida. Ela tem direito de protestar e mostrar sua raiva contra mim. Por favor, tira esse celular, tira essa chupeta, deixa a criança gritar, deixa ela expressar esse afeto que ela está sentindo, né? Porque é assim que começa o ressentimento, já desde criança. Então, é preciso ter muito cuidado com essa questão dos afetos, é uma questão muito delicada.
Eu, em geral, lido com todas as minhas instâncias psíquicas ou físicas de um modo muito gentil, né? Eu amo ser humana, né? Eu amo minhas instâncias humanas com todos os seus tropeços, erros, equívocos, amo. Então, quando eu vou lidar com as minhas instâncias humanas, eu sou muito delicada. Meu corpo, minha sombra, meu ego maravilhoso, né? E minha alma tão delicada, tudo isso tem uma delicadeza própria e eu não lido com absolutamente nada dentro de mim ou fora de mim com violência, a não ser que seja uma violência intencional para fora, nunca para dentro. Para fora, intencional e consciente para banir algo que eu realmente não quero na minha vida. Aí a violência é um afeto que eu, ou a agressividade é um afeto que eu posso utilizar, sim, mas sempre conscientemente. Uma outra questão das ficções é a questão da memória, né, gente? A memória é o princípio da falsidade, né? Extremamente ligada à imaginação e aos afetos. Então, a única memória em que podemos confiar é a memória do corpo, né? Daquele evento, houve um evento, um trauma, ou o que seja, que impactou nosso corpo. E o corpo sentiu aquela potência surgir e sentiu todo o efeito daquela potência. Isso é uma memória física, que é bastante real e bastante objetiva. Mas assim que a gente tem o trauma e passado um pouco tempo, a nossa memória, a nossa imaginação conjuntas começam a criar uma ficção em torno daquilo. E aí, como ela está na memória, a gente de fato acredita que aquilo aconteceu daquele modo, daquele jeito, que o fulaninho fez isso, disse aquilo daquele jeito, né? Então, a memória é bastante limitada, muito limitada, né? Se você não está em equilíbrio dentro de você, é bem possível que os afetos atinjam tanto a imaginação quanto a memória e que eles comecem o seu tecer das ficções. E como você não se conhece, você vai acreditar naquela ficção. Então, não é que o evento não tenha ocorrido. A questão é, a problematização é, aquele evento, os fenômenos ocorreram naquela sequência, daquele modo, sabe? Qual é o relato histórico que eu estou fazendo sobre aquilo? História é sempre ficção, gente. Não existe essa objetividade na história, né? Nem pessoal, nem coletiva. Então, é preciso pensar sobre isso. Então, quando você atinge o ajna com a sua Kundalini e ela está bem trabalhada e bem integrada e você conhece bem todos aqueles afetos que foram despertados, ok, o ajna vai te trazer, então, a potencialização das faculdades intelectuais. E aí, desses afetos, dessa imaginação, surge, então, o pensamento. Então, por isso que eu falo que a maioria das pessoas não pensa. Às vezes, nasce e morre sem conseguir pensar. Porque o pensamento é... As faculdades intelectuais, uma depende da outra, né? E o pensamento é extremamente influenciado pela imaginação, pela memória e pelos próprios afetos. Então, se você não sabe o que está acontecendo com você, você não tem autonomia interna para pensar. E o pensamento é uma das características principais do pensamento, é a autonomia. É a liberdade do pensar, né?
Então, para que você consiga pensar, é muito necessário que você tenha feito a lição de casa direitinho, sabe? Não que você viva a esmo, batendo cabeça aqui e ali. Você precisa fazer a lição de casa se você quer um dia chegar realmente a pensar e a não colocar suas faculdades intelectuais sob domínio daquilo que te potencializa como ser humano, mas que também te domina, né? Se você não atinge essa autonomia pessoal, esse autoconhecimento que te leva à autonomia, não à iluminação, à autonomia, né? E aí a gente vai ter, então, o fato de que o pensar, ele é autônomo a partir da sua experiência pessoal, e ele também, como diz Deleuze, é um atravessamento. É a potencialidade de se deixar afetar e afetar o outro. Ser afetado e afetar, né? E ele fala do pensamento como um atravessamento. E sim, gente, ele é um poderoso atravessamento, né? Que desperta uma potência interior muito grande e que te impulsiona, né? A pensar, a refletir. Porque a verdadeira faculdade, o verdadeiro objetivo das nossas faculdades intelectuais é gerar a reflexão. Nessa reflexão, você vai alcançar a abstração, né, e todas as faculdades cognitivas superiores que te levam a um pensamento livre e ação livre, né? Bom, e aí acima tem o Sahasrara, né, que se fala no Samadhi, um monte de coisas que eu não duvido que seja possível alcançar, mas que eu pessoalmente não estou interessada. Nesse Sahasrara, nós temos a instância divina. Então, nessa passagem do Ajna para o Sahasrara, ocorre aquilo que na Kabbalah se chama abismo. Inclusive, tem muitos estudiosos que consideram Da'at com relação direta com a Kundalini. E aí eu vou falar uma coisa que eu considero bastante pessoal no meu pensamento, que é uma hipótese muito minha e que eu tenho comprovado pela minha experiência que é real, né? A Kundalini, ela já começa a ser, ela não vem do lado, não cai do céu não, tá, gente? Ela já começa a ser elaborada no útero, né? O bebê já nasce com a sua Kundalini. E ela começa a ser elaborada no útero porque o bebê está com o inconsciente completamente aberto, não tem ego, não tem ainda centro, e ele recebe todos os afetos que movem a mãe, né? Então, ele, ainda no útero, ele já começa a experimentar os afetos, né? E aí ele nasce e ele é puro afeto. Não tem ego ali, não tem consciência, né? Então, ele se expressa por afetos. Essa é a linguagem do bebê. Então, ele tem fome, ele sente algo, não sabe expressar, então ele grita, né? Ele manifesta aquilo no grito de... E aí a mãe olha e fala, ele tá com fome, que tá na hora dele comer. E aí dá de mamar, né? E assim por diante. Então, essa Kundalini da base da coluna que eles falam, né, da região pélvica ali do sacro, ela já começa a ser formada dentro do útero.
E aí, quando o bebê nasce, há uma divisão, né? Especialmente quando ocorre o primeiro trauma, porque é impossível viver sem trauma, gente. O trauma faz parte da nossa experiência humana, né? Então, quando ele começa a viver os primeiros traumas, os pós-junguianos, e o próprio Jung faz referência a isso, há uma divisão psíquica dentro dele. Então, uma parte daquilo que ele é e manifesta pelos afetos vai para o mundo, para se revelar ao mundo. Mas uma parte muito especial dele, uma porção muito especial dele, permanece pura dentro dele e intocada pelo mundo. O Jung chama isso de criança divina. E uma parte da energia produzida da Kundalini fica no cérebro, né? Ativa diretamente ali no cérebro, em contato direto com essa criança divina e nutrindo-a para a vida. Essa Kundalini que fica no cérebro, ela é conhecida como Maha Kundalini, é a Kundalini divina que está presente no Sahasrara. Então, quando você vai trabalhando a sua Kundalini de base, e eu falo a vocês que ela é inconsciente, ela é parte do inconsciente, eu também vou associar, e da sombra, eu vou associá-la com a criança ferida, que também é uma questão junguiana. Né? O que é a criança ferida? A criança ferida é o símbolo mais completo de todos os seus afetos, tudo aquilo que você sofreu, as suas dores, tudo que foi reprimido em você. Então, ele é um símbolo magno, a criança ferida. Não é para você passar a mão na cabecinha e falar, coitadinho, sofreu tanto. Não. Ele é um símbolo psíquico poderosíssimo. E quem nutre a criança ferida é a Kundalini que está ali na base da nossa coluna. Ela é a mãe dessa criança ferida. Ela que amamenta essa criança ferida, do mesmo modo que a Maha Yoga amamenta a criança divina em você. Criança pura, né? Que ainda não nasceu, que ainda não experimentou a vida. Quando você vai trabalhando essa Kundalini da base, a criança ferida vai se transformando também conforme você está ali trabalhando os afetos. E ela vai ascendendo, né? Esse símbolo magno, ele vai ascendendo junto com a ascensão da sua Kundalini, né? Até chegar no Ajna. Quando você chega no Ajna, há então esse abismo entre o humano e o divino, e a função é levar a criança ferida e a criança divina a se unirem, a se tornarem um só. Ou seja, a experiência pura do divino, Deus interno, unido a essa criança ferida, que é a criança que experimentou e sofreu o impacto de todos os impulsos da vida. E é isso que eles falam, que é a união da Kundalini com a Maha Kundalini, né? Que seria a Kundalini divina. E aí, evidentemente, que você tem um aumento de potência muito grande dentro de você, né? Porque a sua consciência se abre para mundos diversos que antes não era possível imaginar. O Jung fala que toda vez que a gente resgata algo da sombra, né, da nossa criança ferida, há uma potencialização de energia na nossa consciência, em nós, no nosso corpo. E, de fato, isso é real. E essa potencialização de energia significa, então, que você tirou energia ali do inconsciente, esclareceu aquilo, trouxe a sua consciência e agregou o potencial, a própria Kundalini dentro de você. Eu sei que esse assunto não é fácil, né? E eu quis só bater um papo superficial para induzir mesmo as pessoas a refletirem.
não me cabe aqui nesse vídeo, não há tempo, né, para explicar isso mais profundamente. Quem tiver perguntas, faça. Quem tiver dúvidas, quem quiser me contradizer, me opor, se oponha, contradiga. Enfim, fiquem à vontade, né? Agora eu vou sair um pouquinho do assunto e vou comunicar a vocês que os vídeos do canal vão ser publicados de 15 em 15 dias, porque eu preciso de tempo para estudar e eu não estou tendo tempo dentro das inúmeras tarefas que eu tenho que fazer. Então, eu passarei a publicar um vídeo no canal de 15 em 15 dias. Aí eu anuncio a vocês. Tá bom, queridos? Muito amor para vocês e voé.